tens medos? Acredito que sim. Tu queres saber a origem dos teus medos? Tu conheces porque é que tu tens medo? Não? Queres conhecer? Mas antes deixa o teu like, subscreve o canal e vamos para esta viagem. Vamos lá? Bem-vindo, se não me conheces, o meu nome é Jorge Eloy. Sou psicólogo e muito curioso. Hoje venho-te falar de medos. Todos nós temos medo. Uns mais, outros menos. Uns medos mais intensos, outros medos mais tranquilos. Mas todos nós, seres humanos e até mesmo animais, temos medo. O medo é uma emoção transversal a todos os seres humanos e até mesmo a maioria dos animais. Todos nós temos medo. Mas qual a origem dos medos? Já se questionaram? Eu acredito que vocês, grande parte de vocês que estão a assistir a este vídeo, acreditam que a maioria dos medos surgem através de experiências diretas. Isto é, quando nós temos uma experiência na primeira pessoa, com um animal, com uma situação ou com um objeto, nós ganhamos medo desse objeto, desenvolvemos medo por esse objeto, animal ou situação. Pegando o exemplo de um cão, muitos de nós acreditamos que só apenas de experiência direta desenvolvemos medo. Isto é, quando nós temos uma experiência negativa com um cão, quando o cão causa-nos uma dor intensa, por exemplo, através de morder-nos ou através de uma dor muito intensa, seja como for. Contudo, a experiência direta não explica todos os medos, se bem que, como vocês sabem, há pessoas que nunca tiveram uma experiência negativa com aquele animal, aquele objeto ou até mesmo aquela situação e têm medo daquela situação, daquele objeto ou até mesmo daquele animal. Além de que, no extremo oposto, existem pessoas que tiveram experiências muito negativas com os animais, com as situações, com objetos e não é por isso que desenvolveram medos. A experiência direta é a primeira origem dos medos, mas não explica os medos, a origem dos medos por completo. Isso leva-nos à segunda origem dos medos, a experiência indireta. Quando nós observamos alguém a ter uma experiência negativa com aquele objeto, situação, até mesmo um animal. Pegando no exemplo do cão. Quando nós vimos alguém a ser atacado por um cão, por exemplo, muitas vezes, alguns de nós, é o suficiente para desenvolver um medo. Pode não ser uma experiência direta, mas observamos alguém próximo, por exemplo, a ter uma experiência negativa com um animal, ou até mesmo com uma situação específica. Por exemplo, apresentação em público. Alguém que nós conhecemos próximo, que foi fazer uma apresentação em público e correu mal. E toda a gente se riu dessa pessoa. Nós agarramos naquele exemplo e trazemos para nós. E através de uma experiência do outro, conseguimos aprender e evitar. E muitas vezes isso é o suficiente para nós construirmos o medo. Desenvolvermos o medo daquela situação. Ou até mesmo daquele animal. Ou mesmo um objeto. Mas existem mais explicações. Existem pessoas que têm medo de coisas que nunca observaram, nem tiveram uma experiência direta com aquele animal, por exemplo. Isso leva-nos à terceira origem dos medos. A terceira origem dos medos é através da educação. Quantos de nós crescemos a ouvir os pais, as mães, a dizerem cuidado com as aranhas? Ou não brinques assim com aquele animal porque ele pode fazer mal. Ou cuidado com esta situação, podes sair magoado. Certo? Por isso, através da educação, muitas vezes de forma inconsciente, pode-nos programar um medo. Muitas vezes temos os mesmos medos que os nossos pais, os mesmos medos que as nossas mães. Quantos de nós? Peguem nos vossos medos e tentem perceber quantos dos vossos medos são semelhantes ou até mesmo iguais aos dos vossos pais, ou dos vossos familiares, ou das pessoas à vossa volta. Através da educação, muitas vezes é-nos passado medos sem que nós percebemos.
forma inconsciente, através de uma educação explícita ou implícita. Qual a diferença? Muito simples. Quando é explícita é quando percebemos que os nossos pais, a nossa família ou pessoas importantes à nossa volta nos dizem especificamente: cuidado com aquela situação, que aquela situação é perigosa. Podemos não ver nunca que aquela situação seja perigosa, mas temos aquele aviso, o pai ou a mãe que nos avisa previamente: cuidado com isto, com as cobras, que as cobras são venenosas, certo? Mas existe também a educação implícita, quando ninguém nos diz e percebemos indiretamente a reação das pessoas à nossa volta àquela situação, ou àquele animal, por exemplo. Alguém que, quando vê uma cobra, foge, ou tem uma reação de susto. Inconscientemente nós percebemos que a cobra, aquela situação, é perigosa. E isso pode ser o suficiente para desenvolvermos um medo. A quarta origem dos medos é uma origem de falta de conhecimento ou falta de controle. Quando nós não temos controle ou conhecimento de algo, podemos facilmente desenvolver um medo. Um exemplo muito simples, e está descrito na história. Quando os descobridores chegaram à América, encontraram nativos que domesticavam animais selvagens, javalis, hienas, mas os descobridores largaram junto desses nativos galinhas. E os nativos ficaram com medo de galinhas. Porquê? Porque eles desconheciam como é que aquele animal, a galinha, se comportava. Como é que aquele animal poderia agir, se era venenoso, se não era. Eles desconheciam por completo. E não conseguiam perceber como é que se movimentava, o que é que podia fazer. Não conseguiam controlar, não tinham percepção de controle. Assim eles facilmente tinham medo de galinhas quando domesticavam animais selvagens. Faz sentido? A quinta origem dos medos é a origem de semelhança ou mesmo associação. Isto é, quando, por algum motivo, aquela situação está associada, através de algumas características, a uma situação que no passado foi negativa para nós. Pegando um exemplo, imaginamos os ex-combatentes, aquelas pessoas que estiveram na guerra, no meio de tiros, no meio de bombas, quando voltam da guerra, estão numa festa e lançam foguetes, automaticamente eles ficam alerta, automaticamente eles ficam com medo, automaticamente eles fogem, sem perceber o que é. Porque os foguetes, o som dos foguetes é semelhante ao som das bombas, dos tiros. E existe um condicionamento na mente deles. Um condicionamento inconsciente que os faz ter medo de algo. Não por ter uma experiência direta ou indireta ou por serem educados a terem medo de foguetes, mas porque os foguetes têm uma característica semelhante por exemplo, o som, àquilo que eles passaram de forma negativa, aquela experiência negativa que foi a guerra. E da mesma forma existem outras associações, outras experiências semelhantes entre coisas do dia-a-dia. Por exemplo, podemos desenvolver um medo de um animal que seja branco por termos uma experiência muito negativa com a cor branca, por exemplo. Uma associação, um condicionamento do nosso cérebro. Forma-se de forma inconsciente, mas muitas vezes é o suficiente para termos medo e não perceber de onde vem. Faz sentido? E a última origem dos medos, e talvez a mais questionada, digamos assim, é a origem simbólica ou metafórica. Isto é, o Freud, Milton Erickson, afirmavam que o nosso inconsciente funciona essencialmente através de metáforas. Daí, Freud até propôs os testes projetivos, por exemplo. Mas eles afirmam que o nosso inconsciente funciona através de metáforas. Da mesma forma que, quando nós sonhamos, Freud afirma que é uma linguagem do inconsciente a comunicar com o consciente. Mas
O que é que tudo isto tem a ver com os medos? Muito simples. Se muitas vezes os medos podem ter origem inconsciente, ser através de uma metáfora ou de ser de origem simbólica, muitas vezes pode não ser necessariamente de uma experiência direta. Pode não ser necessariamente da educação ou de algo semelhante como a experiência negativa que tivemos no passado, mas por o que é que aquilo representa para nós, metaforicamente, simbolicamente. Isto é, pegando no exemplo do cão. Imaginemos que alguém nunca teve uma experiência negativa com um cão, nunca viu alguém a ter uma experiência negativa com o cão, nunca foi educado a ter medo de cães. A experiência com cães não é semelhante a nenhuma outra experiência negativa, mas o cão tem características, de forma inconsciente, tão associadas, ou de forma metafórica, tão associadas a algo menos ou mal resolvido no seu interior, no interior da pessoa que tem medo. Isto é, imaginemos que a pessoa que tem medo vê no cão fidelidade. O cão representa para ela fidelidade, amizade. E essa pessoa tem muitos problemas com a amizade, com a fidelidade. Por exemplo, é muito possível, segundo alguns autores, que o medo do cão seja devido a essas questões por resolver, esses problemas internos pela fidelidade, pela amizade, seguindo apenas o exemplo. Pode ser outro exemplo qualquer. Mas não propriamente o objeto em si, não propriamente o animal em si ou a situação em si, mas o que é que aquele animal ou o que é que aquela situação representa para a pessoa, de forma simbólica ou até mesmo metafórica. O que é que representa subjetivamente? Okay? Nem todas as pessoas veem no cão lealdade ou amizade. Mas o que é que representa aquele animal ou aquela situação para aquela pessoa? Muitas vezes aí está a resposta da origem dos medos. Perceberam estas 6 origens dos medos? Faz sentido? Mais uma vez, espero que tenham gostado. Eu gostava de fazer-vos uma pergunta. Será que faz sentido uma live sobre um tema? Escolhemos o tema e combinamos uma hora e uma live. Interagir, comentários, em direto. O que é que vocês acham? Deixem nos comentários. Acham que faz sentido? Então, até à próxima e obrigado por assistirem.